Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus que volta aqui e o melhor, na primeira live do ano. Esta é a nossa primeira live do ano, tá? Pela graça e pela misericórdia de Deus, já estamos em 2021, já há algumas horas. Deus tem nos concedido adentrarmos neste novo ano e eu tenho certeza que este mesmo Deus estará nos dando vitória para chegarmos ao fim deste ano com saúde, com, sobretudo, a presença dele, tá? A presença de Deus, a presença de Jesus Cristo em nossas vidas faz toda a diferença. Pode faltar o alimento, a saúde, pode faltar tudo desta vida, mas se tivermos a presença de Cristo conosco, então tudo está bem. Então seja bem-vindo em nome de Jesus. Para quem não me conhece, sou Cícero Vinícius e estamos começando aqui no Facebook a nossa live, tá? Esta é a primeira live do ano e somos gratos a Deus por nos conceder esse privilégio, estar vivo diante de toda a parafernália, diante de tudo que aconteceu no Brasil e está acontecendo no mundo, é motivo de agradecer a Deus. Muitas pessoas perderam a vida, muitos aí pelo mal da China e outras por acidentes, enfim, muitos não conseguiram alcançar este ano novo, este presente de Deus. Eu quero ser grato a meu Deus sempre por poder estar vivo, por não ter sido colocado aí na fila daqueles que não adentrariam em 2021. Então, sendo grato a Deus, eu quero este ano fazer muitas e muitas lives aqui no Facebook, bem como no YouTube, e alcançar centenas de pessoas com uma palavra de esperança. Estaremos trazendo sempre aqui uma palavra de esperança aos nossos amigos, aquelas pessoas que sempre estão passando no Facebook. Nós estaremos também lá no nosso canal no YouTube. Nós temos ali o canal TV ADBL. Eu já informo aos nossos amigos que este canal estará mudando de nome, tá? Quando você perceber, você que está inscrito lá, perceber que o canal mudou de nome, não é um canal estranho, é o mesmo canal. O canal que nós mantivemos durante todo o período crítico da pandemia, através do qual nós abençoamos centenas de pessoas com a aplicação da palavra de Deus. Então, nós estamos vivendo um período bem melhor, graças a Deus. Nossos queridos irmãos já há um bom tempo, de julho para cá, voltaram novamente a congregar nos templos e, congregando nos templos, nós deixamos então de fazer aquelas lives que eram cultos, né? Verdadeiros cultos, onde nós levávamos a palavra de Deus com convidados entre os irmãos aqui em Buriti dos Opes e também em vários outros estados, tá? Nós tivemos participação de cantor, como é o caso do cantor João Hélio, da missionária Viviane Barbosa, e sempre está cooperando com a Assembleia de Deus em Buriti dos Lopes. Enfim, tivemos aí a participação de pessoas aqui da cidade de Buriti, como de outras cidades também tiveram participação conosco nos nossos cultos lives. Ali é onde eu aprendi muito, aprendi bem mais a palavra de Deus, bem como aprendi também como usar a tecnologia, tá? Usar a tecnologia no sistema de transmissão
de lives. Porque uma coisa é fazer uma live, ok? Uma coisa é fazer uma live. A outra coisa é conseguir fazê-la com qualidade, tá? Qualidade de som, qualidade de imagens. E o outro desafio é ter alguém para assistir, tá? Eu geralmente eu não tenho muitos seguidores e sou grato àqueles que assistem as mensagens que pregamos, mas a gente tem alguém, né, que nos assiste, e o nosso objetivo, além de ter alguém que nos assista, é deixar essa palavra à disposição de todos aí no Facebook. A deixar a palavra de Deus à disposição. Quem sabe alguém em algum momento está angustiado, precisa de uma resposta de Deus, precisa de uma palavra que possa então edificar, trazer alegria à sua vida, e de repente a pessoa está no Facebook ou no YouTube e se depara com uma mensagem dessas, tá? E aí a gente sabe que Deus pode trabalhar profundamente na vida desta pessoa. Eu gosto muito de olhar para a questão suicídio, viu? Olhar para essa questão aí. Infelizmente, tantas pessoas tiram a vida. Então, se eu ficar 10 anos aqui no Facebook ou no YouTube pregando a palavra de Deus, e em 10 anos eu conseguir que 10 pessoas, 10, ou seja, uma por ano, não tirou a vida, então para mim é um grande resultado. Se eu conseguir em 10 anos que apenas uma pessoa entenda que ela precisa viver, que ela pode superar os obstáculos, que ela pode superar as batalhas da vida e permanecer lutando pela vida, bem, alegre, tá? Se eu conseguir, então eu fico muito feliz, porque considero ter conseguido muita coisa. Meu objetivo aqui, e faço estas lives sempre, inclusive eu quero agradecer o administrador nesse momento do grupo do pastor Trovão, me parece que é isso. Muito obrigado. É um homem de Deus, pregador do evangelho, prega e vive, tá? É um homem de Deus aqui no Brasil, que prega tanto no Brasil quanto fora. Muito usado por Deus. Muito obrigado por aprovar aí que a nossa live esteja sendo transmitida nesse grupo. Pois bem, então nosso objetivo é fazer com que as pessoas elas consigam perceber o amor de Deus, que as pessoas consigam perceber que em Cristo elas são capazes de vencer. Lília Vasconcelos, muito obrigado por curtir nossa live, tá? Então as pessoas precisam perceber isso, porque às vezes a pessoa está vivendo uma situação tão difícil que há uma espécie de bloqueio da fé. Parece que bloqueia, parece que o céu fica de bronze, parece que Deus esqueceu, parece que não há nenhuma resposta da parte de Deus para a vida das pessoas. Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida. E por que aqui eu falo a respeito do suicídio? Porque eu já tive depressão em alto grau, a ponto de querer morrer. Eu queria ter 80, quem sabe 90 anos, sabendo que meus dias estariam bem abreviados, caso eu tivesse essa idade, por conta do tamanho do sofrimento que eu estava passando naquele momento. E Deus, por sua graça e por sua misericórdia, Ele me deu vitória. E me dando vitória, estou aqui sem medicamentos, tá? Super tranquilo, pregando a palavra de Deus. Então, como Deus me abençoou, como Deus, na pessoa do seu amado Filho Jesus, Ele me libertou da depressão, da ansiedade, do desejo de morrer,
Então eu quero transmitir isso às pessoas. Eu quero dizer que é possível, tá? Quem sabe você tem síndrome do pânico, quem sabe por várias vezes já pensou em tirar a sua própria vida. Eu estou aqui nesta manhã, 1º de janeiro de 2021, para te dizer que o nosso Deus quer resolver isso aí. Se há alguém muito mais interessado do que você mesmo, é o próprio Deus. Aí você diz, mas por que ele não resolve? Porque muitas questões, muitas perguntas vêm da nossa mente, tá? Vêm da nossa mente. E aí o que eu te aconselho nesse momento? Você vê uma forma de chamar a atenção de Deus. Não é brigando com Deus, não é botando Deus na parede. Algumas pessoas dizem, não, mas tem que botar pressão sobre Deus. Não, ninguém deve pôr pressão sobre Deus. Deus não é pressionado, meu filho, Deus não é pressionado por ninguém. Devemos chamar a atenção de Deus com nossas atitudes, mostrando que nós somos pó, que nós somos humanos, que somos falhos e que Deus é perfeito e somos nós que dependemos dele, tá? Somos nós que dependemos dele. Derramar o nosso coração diante dele, como a mulher pecadora fez diante de Jesus. Enquanto todos estavam no banquete, a mulher chega, começa a chorar, tá? Rega os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Estou falando de uma entrega total, total. Aqui não quero trazer nenhum juízo de valor sobre aquelas pessoas que são crentes e estão passando por esse tipo de desconforto. Não, mas precisamos vermos cuidadosamente, copiosamente, a forma de chamarmos a atenção do Senhor, tá? Pois Ele, repito, Ele é o mais interessado, em resolver esta situação, a dar um basta definitivamente nesta situação. Durante o período em que estive com depressão, eu me deparei com várias outras pessoas na mesma situação. E uma das coisas que de forma estranha me trazia conforto era perceber que eu não era o único a estar passando por aquela situação, tá? Aqui, além de mim, outras pessoas também estavam vivendo daquele mesmo jeito, naquela mesma situação, tá? Mas foi muito difícil, isso aqui eu já contei em outros momentos. Foi muito difícil, tão difícil, veja bem, foi tão difícil que uma certa vez eu cheguei a questionar a Deus. Eu questionei a Deus. E qual foi o meu questionamento naquele momento? Meu questionamento foi, Deus, eu sou teu mesmo? Senhor Jesus, eu sou teu, porque se eu não sou teu, Senhor, esse foi o meu questionamento. Se eu não sou teu, estou tentando aqui aumentar aqui um pouco o fundo musical. Se estiver muito alto, você me diz aí que eu baixo aqui, tá bom? Eu cheguei a dizer, Deus, se eu não sou teu, me diz, Senhor, porque eu deixarei de te servir, deixarei de te seguir. Tá? Era esta a situação a qual eu estava vivendo. Muito, mas muito crítica, uma situação muito crítica. Cheguei a ouvir vozes, tá bom? Cheguei a sentir algo pegar em mim, senti, sim, uma das minhas pernas à noite. Minha esposa dormia do meu lado, meus filhos todos em seus devidos lugares dormindo, e eu cheguei a sentir isso. Eu passei por isso, tá? Cícero Benício, o meu nome. Tá? Cícero Benício, da cidade de Buriti dos Lopes, no estado do Piauí. Tá? Estou aqui no estado do Piauí, na zona rural, nesse momento me comunicando com pessoas de vários estados dessa federação brasileira. Pois bem, então passei por essa situação. Foi muito, mas muito
difícil para mim. Maria Ofília e Fátima Silva, Deus abençoe. Muito difícil, mas buscava sempre a presença de Deus. Eu era dirigente de uma congregação na época, uma simples congregação na zona rural, e havia ali um grupo de homens de Deus que buscavam a presença de Deus juntamente comigo. E por buscar a presença de Deus junto comigo, tá? Deus se compadeceu, a pessoa de Cristo Jesus, se compadeceu da minha situação e me deu vitória. Acabei sendo curado. Aqui estou para dizer que há possibilidade, que é possível. Bom dia, minha irmã Maria Benício, lá em Goiânia, está nos assistindo. Tá? Dá uma escutada aqui para ver como é que está o fundo e glória a Deus. Tá? Glória a Deus. Temos aqui dois fundos. Deixa eu mudar rapidinho aqui. Retorno já já. Pois bem, acabei tirando definitivamente aqui o fundo, porque estava com dois fundos musicais, né? E não dá certo isso não. Ou um ou outro. Pois bem, eu dizia que eu passei por várias circunstâncias. Estou aproveitando o início do ano. Estamos bem aqui no início. Hoje é o 1º de janeiro de 2021. Então aproveito já para dizer a você: esforça-te pela vida. 2021 terão muitos desafios, mas esses desafios, eles existirão não para nos vencer, porém para ser superados. E quem irá superá-los somos nós. Quem estará conosco para nos dar vitória, para nos ajudar a superar todos os obstáculos, é aquele que vive e vive por toda a eternidade. Então não pare, não desista. Perdeu aí, terminou o relacionamento com o namorado, tá? Esquenta a cabeça não. Terminou com a namorada, esquenta a cabeça não. A vida segue. Infelizmente tem pessoas achando que existe só uma pessoa no mundo e acaba fazendo besteira, tirando a própria vida, enquanto a outra pessoa fica livre aí para morar, para, sei lá, ficar com quem quiser. Então existe a esperança em Cristo Jesus. Eu espero e rogo a Deus que 2021 seja um ano de muitas bênçãos, muitas vitórias para todo o povo de Deus na face da terra. Depende de nós, tá bom? Depende de nós. Depende de como nós chamamos aí a atenção do Senhor nosso Deus para aquilo que nós queremos e para o querer de Deus neste ano. 2020, ano passado, foi um ano muito difícil, porque tínhamos muitas incertezas. Bom, como é que vai ser essa tal pandemia? Como devemos agir diante de tudo que está acontecendo? Temos atualmente uma certa experiência, um certo conhecimento ainda que vago, como devemos agir, e o meu conselho diante de tudo que está acontecendo é: não deixemos de buscar a presença de Deus. Eu me preocupo, tá? Não sou pastor presidente de igreja, tá? Sou vice-presidente, mas a minha preocupação é gigantesca com relação a centenas de milhares de irmãos em todo o Brasil, que mesmo a parte crítica, o período crítico da pandemia tendo passado, estas pessoas não voltaram às suas igrejas, não voltaram a congregar.
Louvo a Deus, pois na cidade que moro, a igreja voltou quase que 100%, está congregando novamente com distanciamento. Nós temos um templo grande que dá para comportar, com galeria e tudo, álcool em gel, máscara, mas enfim. Pois bem, mas não é a realidade em todas as cidades do Brasil. Muitos e muitos se afastaram e até hoje estão afastados. Outros esfriaram completamente, tá? Então minha palavra é: volte em nome de Jesus, porque primeiro, o seu lugar está vazio e o Senhor Deus está ansioso por ver novamente o seu buscar. Existe atualmente uma cultura do fique em casa com relação à fé. Algumas pessoas dizem, bom, mas para eu ser cristão eu não preciso de igreja. Quando nós vamos para o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, ali versículos 15 a 17, se não me falha a memória, nós vamos ver que o nosso Deus, ele vai dizer que agora estariam abertos seus olhos e atentos seus ouvidos à oração feita naquele lugar. Bom, o templo em si, o prédio, ele não ora, ele não busca a presença de Deus, ao contrário, ele é um lugar preparado para pessoas buscarem a presença de Deus ali. Então é de fundamental importância que a pessoa congregue, volte a congregar. Você é da Assembleia de Deus? Volta, meu querido, Assembleia de Deus. Volta lá, tá? Olha aqui, eu sou assembleano. Aqui é o símbolo da Assembleia de Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus. Você é da Igreja Batista? Volte à sua igreja. Eu não estou dizendo que você que é da Batista deve ir para a Assembleia de Deus, não. Volte à sua igreja, a Igreja Batista, volte lá. Você é da Igreja do Evangelho Quadrangular? Volte. É adventista? Volte, tá? Para adventista. É presbiteriana? Volte para a presbiteriana, tá bom? Então, de acordo com sua igreja, volte lá. Volte. O que o adversário quer exatamente é esfriar a fé das pessoas. Tá? Além de vários decretos, de alguns prefeitos, de governadores autoritários que está existindo em todo o Brasil, o nosso adversário aproveita essa oportunidade para distanciar a pessoa de Deus. Juntamente com alguns elementos que tem aqui na internet que dizem que você não precisa congregar. Há muitos aqui questionando. Veja bem, pessoas que não são evangélicas questionando o dízimo, tá? Note isso. Eu não sou católico, mas eu não me importo. E aqui não há crítica ao povo católico, não. Porque quem critica quem tem fé, tá? Quem critica quem tem fé, notadamente são pessoas que se acham intelectuais e acham que o seu ponto de vista está superior a de alguém. Se alguém não crê, eu respeito essa pessoa. Mas eu defendo que o meu direito de crer seja respeitado. Tá? A pessoa não crê em Jesus, não diz que Deus não existe, eu respeito isso aí. Agora, eu quero que meu direito de crer ele seja respeitado. As pessoas respeitem o meu direito de crer, o seu direito de crer, tá? Pois bem, então existe essa campanha, essas campanhas aí, eu tenho acompanhado nas redes sociais, são inúmeras pessoas que questionam o fato da pessoa poder ter que estar na igreja. Algumas dizem, não, você não precisa, ir à igreja para você servir a Deus, porque a igreja somos nós. Sim, a igreja somos nós. Mas por que então o Senhor diria que, a partir daquele momento, da construção daquele templo, os olhos dele e os ouvidos dele estariam atentos à oração daquele lugar? Bom, mas em Mateus 7, Jesus nos diz que quando a pessoa for orar, entre no seu quarto. Não, tudo bem, tá? Tudo bem.
Mas aí fala, meu querido, fala de uma intimidade que todo crente deve ter, que todo cristão deve buscar, ter intimidade com o Senhor. Quarto é lugar de intimidade, tá? Então Jesus está chamando aqueles que creem nele aí para uma intimidade. É isso que está acontecendo. Então não confunda. A igreja somos nós, sim. Somos nós, sim. Porém, faz-se necessário que todo crente congregue, esteja juntos. Eu vou contar 2 motivos aqui. Vou lhe dar pelo menos 2 motivos pelos quais os cristãos deverão estar juntos. Primeiro, quando Jesus Cristo ressuscitou e apareceu aos discípulos, só haviam 10 discípulos reunidos naquele dia. Tomé não estava ali. Judas havia se suicidado. Então, só 10. Quando os 10 deram a notícia a Tomé de que Jesus havia aparecido a eles, ele não acreditou. Por quê? Porque ele não teve essa experiência pessoal. O que eu e que você precisamos é ter experiência pessoal com Deus. Jesus, o Deus da Bíblia, é o Deus das experiências pessoais. Note que em Êxodo capítulo 3, ele chama a atenção de Moisés. Uma sarça ardente é a forma como Deus, se manifestou ali no fogo, chamando a atenção do seu servo Moisés. Geocilene Ferreira, paz do Senhor Jesus. Então ele queria um diálogo, mas para que haja esse diálogo tem que haver a proximidade, a aproximação. E o que os intelectuais da internet querem é nos separar uns dos outros. E Deus quer nos aproximar, quer que nós estejamos perto uns dos outros. Note, Tomé não estava com os demais. E não estando com os demais, ele não acreditou, ele não foi participante daquele momento maravilhoso. Por quê? Porque ele não estava com os demais. Ele não estava unido àquele grupo o qual ele pertencia. Note isso. Tomé não era um estranho àquele grupo. Ele era um membro daquele grupo que naquele dia sabe Deus por quê. Ele não estava ali. Quem sabe tomado de tristeza, quem sabe por medo, ocupação. O certo é que ele não estava ali e ele acabou perdendo. Segundo motivo, dia de Pentecostes. Havia um grande número de pessoas que seguia Cristo, mas aproximadamente 120 pessoas estando reunidos no mesmo lugar. Como eles estavam? Cada um na sua residência, cada um nos seus negócios, nos seus compromissos. Não. Aquele dia era o dia de congregar. Aquele dia era o dia de festejar ao Senhor. Aquele dia era um dia dedicado ao Senhor. Portanto, 120 irmãos estavam no cenáculo, estavam reunidos no mesmo lugar. Além das pessoas que haviam vindo, de Atos capítulo 2, que tinham vindo de várias nações que estavam ali naquele dia por conta da festa do Pentecostes. Mas no cenáculo havia apenas cerca de 120 pessoas. Eles estavam... Desculpa. Glória a Deus. Desculpa, a garganta deu aqui uma travada. Então, eles estavam buscando a presença do Senhor nosso Deus. Quando a Bíblia vai dizer que
de repente, eles ouviram um barulho, tá? E foi vista por eles, línguas repartidas como que de fogo. E aquela língua como que de fogo, aquela chama, foi pousando sobre cada um deles. E todos os que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Mas aí eu te pergunto, quem foi cheio do Espírito Santo? Somente aqueles que estavam ali. Os que estavam dispersos, que estavam, quem sabe, em outros. Caroline e Carol, a paz do Senhor Jesus. Tá? Deus abençoe. As outras pessoas, os outros cristãos que não perseveraram, tá? Os outros cristãos que não perseveraram, não tiveram o privilégio de serem cheios do Espírito Santo, porque quem sabe acharam que não precisava estar naquele lugar. Aquele era o dia de buscar a presença de Deus. Era um dos dias dedicado a isso. Quais são os dias escolhidos por sua igreja para buscar a presença de Deus? Quais são os dias? É domingo, melhor, é sábado, é domingo, é segunda, sei lá. Tá bom? Quais são os dias? Então você precisa, em nome de Jesus, estar presente. E eu não estou falando aqui, tá, da minha denominação apenas. Estou falando de todas as denominações. Estou trazendo esta palavra interdenominacional, até difícil de falar, tá? Que engloba todas as igrejas cristãs desse meu Brasil e dos nossos queridos e amados irmãos em Portugal. Porque sabemos que nós estamos nesse momento também, tá? Sendo transmitido em 2 grupos em Portugal. Então, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, analise, meu querido, quais são os dias determinados de cultos lá no templo, na igreja, a que você fez uma confissão de fé pública, aceitando a Cristo como Salvador. Distanciar-se desse momento é buscar distanciar-se da presença de Deus. A igreja de Cristo é semelhante a tiçãos. Deixa eu trazer aqui essa comparação. Pode não ser prudente, mas deixa eu trazer esta comparação. Por exemplo, você faz uma fogueira, pega vários pedaços de madeira, claro, para fazer a fogueira, e põe fogo. Então estão todos juntos, todos unidos. À medida que eles estão unidos ali, a tendência é o fogo pegar. Aí a fogueira está acesa. Você pega um pedaço de madeira, põe para ali, outro para lá, tá? Separa. Você vai ver exatamente o que vai acontecer. Tá? A chama vai apagando, a fumaça vai aumentando e a tendência é apagar completamente. O meu e o teu adversário, chamado diabo, é o super interessado que você apague, que a gente venha apagar, que a gente não tenha a presença de Deus, que a gente não sinta a presença de Deus. Toma cuidado, meu querido. Toma cuidado. Não é errado ter curso superior? Não, eu tenho curso superior. Se eu precisasse falar inglês, eu estaria falando inglês aqui. Mas eu não preciso. Estou falando para países de língua portuguesa, então eu vou estar falando em português. Não é errado ter cursos, ter estudo. Não, é bom. É bom. Mas devemos nos esquecer de que Deus quer que estejamos juntos. E um terceiro ponto, encerrando esta live nesta manhã, agradecendo a todos os que têm nos assistido, tá bom? Todos em nome de Jesus. O terceiro ponto é, a igreja é um corpo. E em um corpo, os membros não conseguem sobreviver separados.
eles precisam estarem juntos. Eles precisam estarem unidos. Você é membro do corpo de Cristo, da igreja na terra. Portanto, volte a congregar. Eu nem imaginava que estaria trazendo nesta oportunidade esta palavra, né? Deus me deu esta palavra. Conceição Araújo, a paz do Senhor Jesus. Caroline Carol está dizendo aqui, aleluia. Tá? O que há de pessoas que infelizmente deixando, abandona não. Repito, você é assembleano, vá para a igreja. Você é da Igreja Batista, vá para a igreja. Presbiteriano, procure a sua igreja. Não importa qual é a denominação que você frequenta. O importante é que você deve retornar. Tá? Quero só fazer uma reprise. Quando Jesus apareceu aos discípulos a primeira vez, Tomé não estava lá. Foi abençoado? Não. Só os 10 que lá estavam foram. Quando o Pentecoste desceu, tá? Somente cerca de 120 foram agraciados ali inicialmente com o Espírito Santo. Os outros, naquele momento, ficaram vazios. Sabe lá Deus onde estavam. Tá? Você pode viver a sua vida tranquila, de cidadão, de cidadã, mas não deve deixar de cuidar da sua própria alma, do seu espírito. Faça isso, cuide, meu querido, cuide em nome de Jesus, tá? E eu encerro orando, agradecendo em nome de Jesus. Eu quero agradecer em nome de Jesus por sua audiência. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Dizer que lá no YouTube nós temos um canal chamado TV ADBL, tá? TV ADBL, passa lá, te inscreve e nós estaremos, em nome de Jesus, nós estaremos sempre deixando a mensagem de Deus por lá também. Tá bom, meu querido? Deus abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus. Queremos encerrar orando ao Senhor nosso Deus. Pedir aos nossos irmãos que orem pelo evangelista Cícero, da cidade de Buriti dos Ovos, no estado do Piauí. A igreja Assembleia de Deus, a qual faço parte, meu pastor é o pastor Luzimar Parente Aguiar. Tem muita gente aí que não dá sua origem, não. Eu congrego numa igreja e tenho pastor presidente. Estou debaixo, tá, da autoridade de Deus, pela autorização de Deus e sob os cuidados de um homem de Deus que é meu pastor presidente, pastor Luzimar, tá bom? Quero orar por sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida de todos estes, ó Deus querido, todas as pessoas que assistiram a nossa live. Eu quero te pedir, Senhor, os surpreenda com bênçãos, com vitória este ano, Senhor. Ó Deus querido, guarda-os, guarda a mente, Pai, de cada um, Senhor, a família, e abençoa grandemente em nome de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Nós não temos uma hora certa assim para voltar nas nossas lives. A gente volta esporadicamente. Aqui e acolá a gente volta e deixa uma mensagem aí. Não esqueça de compartilhar. Talvez você conheça alguém que não está congregando, tá, frequentemente, ou não está congregando. Você está autorizado a fazer o download desta mensagem, fazer o corte onde você acha mais importante e, tá, e espalhar nos grupos de WhatsApp. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus e como diz o pastor Silas Malafaia, Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a paz do Senhor.